Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à discussão do texto. Esse vídeo tem o objetivo de discutir o desenvolvimento do texto e, precisamente, pensar alguns conceitos que a professora Lin apresenta no texto que foi disponibilizado. A sociedade gamificada. O que vem a ser essa sociedade gamificada? É pensar uma dimensão de atividades sociais relacionadas ao cotidiano, ao dia a dia, a partir da lógica dos jogos, né? De um game design, ou como se usa o conceito de gamification ou gamificação. Uma área que usou e usa muito desse instrumento, dessa dimensão estratégica da gamificação, é a área do marketing, né? Que ela vem explorando isso numa lógica de prática, que é o quê? É pensar em usar as mecânicas de jogos em situações de não jogo. Com qual objetivo? Engajar e motivar as pessoas, né? Isso é uma visão reduzida do conceito, mas já dá para pensarmos o que de fato vem a ser esse conceito de gamificação. Em síntese, a professora Lin apresenta o quê? A gamificação se constitui no processo de levar as características presentes no jogo para a busca de solução de problemas em diferentes situações, principalmente que envolvem e seduzem o sujeito para consumir novos produtos. Esse é o sentido da gamificação pensada na área do marketing, da propaganda, né? Então, o que acontece? Você explora questões que o jogo tem, inclusive questões que são lúdicas e dão ludicidade ao jogo. Uma delas é a dimensão do desafio. O desafio é uma característica lúdica que está presente nos jogos, né? As missões de um jogo, ela perpassa pela ideia do desafio, ou seja, você desafia o indivíduo a se engajar e motivar na solução daquele desafio, na solução daquele problema colocado para ele, né? E isso pode ser feito com conteúdos variados. Inclusive, a professora traz o conceito transmediático, né? O que significa transmediático? Né? Significa que esse conteúdo, na prática, ele pode ser pensado em diferentes mídias. Ele é transmitido em diferentes mídias, né? E mídias que se complementam. Mensagens parciais específicas vão construindo uma totalidade. Essa é a dimensão conceitual da transmedialidade ou transmediático, no Jenks, que é um autor norte-americano. Dentro desse conceito transmediático, o Jenks também desenvolve uma outra dimensão, que é o que ele chama de a cultura da convergência. A professora Lin não chega a explorar o conceito de convergência, mas eu acredito que é importante nós perpassarmos por ele, que isso vai dar para nós dimensões de refletir e ampliar um pouco a discussão do texto. O que vem ser a cultura da convergência? Essa cultura da convergência tenta explicar que a sociedade e as dimensões da tecnologia da comunicação na sociedade moderna, desde o século XX, não é feito no sentido de obliteração do antigo. Ou seja, não é porque desenvolveu-se a TV que o cinema acabou. Não é porque desenvolveu um aplicativo de podcast que o rádio acabou. Essas mídias, elas convivem e convergem dentro de uma sociedade que acaba agregando essas dimensões midiáticas. Por isso que ela é transmídica e ela converge. Ou seja, a tecnologia da informação, da comunicação, na dimensão social, ela não necessariamente destrói a tecnologia anterior a ela ou deixa ela obsoleta. Ela acaba agregando e convergindo para ampliação da produção de conhecimento e compartilhamento desses conhecimentos. Então, é muito nesse sentido que a gamificação ganha sentido, né? E ela ganha contexto também de aplicação técnica e tecnológica. A gamificação, ela pode ser pensada, segundo a professora Lin, no prazer de ser desafiado. Ser desafiado na solução ou para a solução de um problema, né? E isso aqui é importante nós atermos, porque aqui nós estamos dentro de uma dimensão lúdica muito específica, que é a solução de problemas a partir de desafios. Você não precisa elaborar um jogo específico para a sua aula, mas pode criar dimensões de jogo para a sua aula. Quando você explora, por exemplo, um desafio dentro da solução de um problema. Isso é gamificar, né? Então, eu vou usar a oportunidade para separar um pouco
que gamificação não é a mesma coisa que uso de jogos na escola. A gamificação, ela é, como eu falei, é o uso de situações de jogo em circunstâncias de não jogo. O uso do jogo em sala de aula é quando você produz, usa ou aplica um jogo específico. Como eu na minha aula de história, eu costumo usar com os meus alunos o jogo Democracy, que é um jogo onde eu desafio os estudantes a construírem soluções sociais para problemas que são sociais. Exemplo, injustiça. O que seria uma sociedade justa? A partir de que nós podemos dimensionar o conceito de justiça? Sustentabilidade. Como construir uma sociedade que possa ser sustentável? E assim, outros problemas que vão sendo colocados e nós vamos discutindo isso a partir de fontes e a partir de dimensões históricas. Então, nesse caso, eu não estou necessariamente gamificando a minha aula, eu estou usando um jogo específico, né? Um exemplo de gamificação fora da dimensão da escola, usado, por exemplo, pela a professora ali no texto, são os programas de fidelidade. Por quê? Porque você vai ganhando pontos, acumulando situações que vão te permitindo trocar por mercadorias, por outras, por exemplo, passagem. Em outra circunstância, você é desafiado num aplicativo a entrar, usar, acumular medalha, acumular ponto, e isso vai te engajando, né? Tem uma lógica de quê? De obtenção de recompensa, né? O jogo sempre se estrutura dentro de um desafio. Isso é uma afirmativa da professora. Um problema que exige uma solução, mas esse desafio e esse problema requer e se mantém dentro de uma dimensão lúdica. E aqui lúdica está sendo entendida como entretenimento. Então, o jogo, numa sua perspectiva lúdica e como entretenimento, podemos entender uma dimensão específica da característica do jogo. Se joga em liberdade. Ou seja, eu não posso ser obrigado a me colocar na dimensão de jogo se eu não quero. E isso aqui já é uma contradição que se coloca no uso dos jogos na escola, devido ao seu espaço de formalidade. Questões também que nós iremos discutir no próximo vídeo. Ainda falando das práticas de gamificação, o uso de aplicativos, né, que convidam os usuários a clicarem, participarem, cooperarem, deixar trilhas, marcas, né, criar dados. E a partir daquilo você vai ganhando pontos. Isso pode se converter em medalhas. Esses são espaços lúdicos na sociedade que são exemplos de gamificação. Porém, a professora Lin apresenta uma crítica e ela é pertinente de ser pensada. Abre aspas. Contudo, há que se relativizar um pouco esta questão, pois motivar os sujeitos para participarem de diferentes ações, sejam elas relacionadas ao consumo ou práticas sociais relevantes, e premiá-los por isso, mas cria-se modelos de condicionamento, em que as pessoas participam apenas para serem premiadas. Então, aqui está uma crítica pertinente à professora de uma das formas como foi usada a gamificação na dimensão de consumo, na dimensão do marketing. Claro que as dimensões de reflexão da gamificação dentro da escola, ela ganha outras dimensões. E isso será explorado no nosso próximo vídeo. Espero ter contribuído, espero que vocês estejam lendo o texto, e é isso. Um grande abraço.